Sabe, quando a gente pensa em sucesso com dinheiro, o que vem na cabeça? Geralmente é algo como planilhas, gráficos, ser um gênio da matemática, né? Mas e se o segredo não tiver nada a ver com isso? A ideia central do livro A Psicologia do Dinheiro é exatamente essa. E é bem chocante. Lidar bem com dinheiro tem muito menos a ver com quão inteligente a pessoa é e muito mais a ver com o comportamento dela. E essa ideia já nos joga direto num paradoxo que parece não fazer sentido. Pensa só, como é que pode um faxineiro, com um salário modesto, acumular uma fortuna e virar um filantropo, enquanto um executivo de ponta formado em Harvard acaba quebrando? A resposta, como a gente vai ver, não está no diploma, mas sim em algo muito mais humano. Vamos conhecer a primeira peça desse quebra-cabeça, Ronald Read. Um cara com uma vida super simples. Ele trabalhou por 25 anos como frentista e depois mais 17 anos varrendo o chão de uma loja. Ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que por trás daquela rotina humilde existia um investidor incrivelmente paciente. Ao longo de décadas, ele foi transformando as pequenas economias que fazia em uma fortuna de, pasmem, 8 milhões de dólares. Agora, do outro lado da moeda, a gente tem o Richard Fusconi. O cara tinha tudo que o mercado financeiro valoriza. MBA de Harvard, uma carreira brilhante em Wall Street. O problema? Conforme dinheiro entrava, a ganância dele crescia ainda mais rápido. Ele se afundou em dívidas para bancar uma vida de luxo absurdo, com uma mansão gigantesca e custos altíssimos. Aí, quando a crise de 2008 bateu na porta, tudo ruiu. E aqui que está o ponto-chave. A diferença de estudo, de conhecimento técnico entre os dois era gigantesca, mas no fim isso não importou. O que realmente fez a diferença foi o comportamento. Ronald Read foi paciente, Richard Fusconi foi ganancioso. Fica claro que sucesso financeiro não é uma ciência exata como física. É mais uma habilidade pessoal, onde o jeito que a gente se comporta é o que manda no jogo. Ok, então se o comportamento é o que mais importa, a pergunta natural é: o que, afinal, molda esse nosso comportamento com dinheiro? A resposta para isso é bem mais profunda e pessoal do que a gente imagina. O autor do livro, Morgan Housel, diz uma coisa genial. Cada um de nós enxerga o mundo do dinheiro através de uma lente única, que foi criada pelas nossas próprias experiências de vida. O que para uma pessoa parece loucura, para outra é a coisa mais lógica do mundo. O Fusconi, por exemplo, que via bônus milionários caindo na conta todo ano, achava normal gastar sem parar. Já o Read, com sua realidade, achava lógico poupar cada centavo. Ninguém é louco, são só lições de vida diferentes. Ninguém é maluco. Pensa bem. Alguém que cresceu na pobreza tem uma visão sobre risco e segurança que o filho de um banqueiro simplesmente não consegue entender. Quem viveu em uma época de hiperinflação, vendo dinheiro virar pó, vai agir de um jeito totalmente diferente de quem só conheceu a estabilidade. Cada decisão financeira faz todo o sentido dentro do nosso próprio filme, da nossa própria história. Mas a história não para por aí. Porque mesmo que a gente tenha o comportamento mais disciplinado do mundo, não controlamos tudo. Existem duas forças gigantescas, invisíveis e que estão totalmente fora do nosso controle, mas que têm um poder imenso sobre os nossos resultados: a sorte e o risco. Olha só o caso do Bill Gates. Um gênio? Com certeza. Mas ele também teve uma sorte que é quase impossível de medir. Em 1968, quando ele era adolescente, a escola dele, a Lakeside, era uma das pouquíssimas escolas no mundo que tinha um computador. Foi uma chance em 1 milhão, um evento aleatório que, segundo ele mesmo, foi essencial para a existência da Microsoft. Agora, o mais impressionante é que a sorte tem um irmão gêmeo, que é o risco. E na mesma história a gente vê isso. Kent Evans era o melhor amigo do Bill Gates na escola. Tão inteligente, tão fascinado por computadores quanto ele. Mas o Kent foi atingido pelo risco de 1 em 1 milhão. Ele morreu num acidente de alpinismo antes mesmo de se formar. A mesma força imprevisível, com a mesma magnitude, só que na direção oposta. Um potencial gigantesco que se perdeu. E o que essa história dupla nos mostra? Que a gente precisa ter muita humildade na hora de julgar o sucesso ou o fracasso, tanto nosso quanto dos outros. As coisas nunca são tão boas ou tão ruins quanto parecem na superfície, porque sempre tem um fator de sorte ou de risco envolvido que a gente não vê. Certo, então a gente não controla a sorte e o risco. Mas e aquela força que vem de dentro? Aquela armadilha psicológica que pode destruir tudo, mesmo quando a pessoa já é super bem-sucedida? Essa força é acionada pela nossa dificuldade em dizer uma única palavra. E a palavra é suficiente.
Tem uma história ótima do escritor Joseph Heller. Ele estava numa festa na casa de um bilionário e alguém comentou que o anfitrião ganhava mais dinheiro em um único dia do que o Heller ganhou com o seu livro mais famoso a vida inteira. A resposta do Heller foi essa da tela. Sim, mas eu tenho uma coisa que ele nunca vai ter: o suficiente. Essa é a armadilha, a linha de chegada que está sempre se movendo para mais longe. 100 milhões de dólares. Esse número aqui era o patrimônio de Rajat Gupta, o ex-CEO da McKinsey, uma das maiores consultorias do mundo. Imagina só, um cara que saiu da pobreza lá na Índia para chegar no topo do mundo corporativo. Com 100 milhões de dólares, ele já tinha tudo o que o dinheiro pode comprar: segurança, liberdade, prestígio. Mas não era o suficiente. Ele queria ser bilionário. E essa obsessão por mais o levou a cometer um crime: usar informação privilegiada. O resultado? Perdeu a reputação, a liberdade, foi preso e perdeu a fortuna. Ele arriscou o que ele tinha e precisava por algo que ele não tinha e nem precisava. A lição aqui é muito clara. O sistema em que a gente vive é excelente em gerar duas coisas: riqueza e inveja. A comparação social nunca para. Por isso, a verdadeira riqueza é saber quando dizer chega. É uma batalha interna que não se ganha lutando por mais, mas sim parando de lutar. E é justamente essa habilidade de saber o que é suficiente que nos permite usar a força mais poderosa que existe para construir riqueza de verdade. Uma força que é tão potente que a nossa mente mal consegue entender como ela funciona. 99,9%. O que esse número significa? Não é uma taxa de juros, não é uma estatística de mercado. Esse número é a chave para a gente entender a maior fortuna já construída com investimentos e revela essa força poderosa e nada intuitiva das finanças. Esse é o percentual da fortuna do Warren Buffett que ele ganhou depois de completar 65 anos. A gente acha que o segredo dele é ser um investidor genial, e ele é. Mas o verdadeiro superpoder dele é outro. Ele tem sido um bom investidor por um tempo absurdamente longo. Ele começou com 10 anos de idade e nunca parou. Isso deu tempo para a mágica dos juros compostos acontecer numa escala que a nossa mente simplesmente não consegue processar direito. E isso nos leva a uma distinção fundamental. Ganhar dinheiro e manter dinheiro podem parecer a mesma coisa, mas são habilidades quase opostas. Para ficar rico, muitas vezes é preciso correr riscos, ser otimista, ousado. Agora, para continuar rico, o jogo muda. Exige humildade, um pouco de medo, paranoia. O foco não é mais o ataque, é a defesa. É, acima de tudo, sobrevivência. Essa mentalidade de sobrevivência é talvez a habilidade mais importante e mais ignorada nas finanças. Significa ter uma reserva, uma margem de segurança, para que uma crise ou um investimento ruim não te tirem do jogo para sempre. É essa capacidade de continuar no jogo, de sobreviver, que permite que os juros compostos façam a mágica deles ao longo do tempo. A sobrevivência é o que sustenta todo o resto. No fim, a psicologia do dinheiro nos força a olhar para dentro. Esqueça um pouco as planilhas e as previsões de mercado. A pergunta mais importante é essa: que jogo cada um de nós está, de fato, jogando? É o jogo do ganho rápido, do risco altíssimo, da comparação constante? Ou é o jogo da sobrevivência, da paciência, onde a maior vitória é simplesmente poder continuar jogando amanhã, e depois,